Hoje, neste momento, nós estamos aqui ao lado da Déia Rodrigues. Ela é de uma iniciativa, um projeto chamado Ela Acelera. É isso mesmo? Exatamente, Ela Acelera. Vamos para a vinheta? Voltando aqui, podcast Disruptivos, e hoje nós estamos entrevistando a Déia Rodrigues e ela vai contar para a gente o que essa mulherada está aprontando. Quem é a Déia? Conta para a gente um pouco da sua história profissional e depois fala um pouquinho do seu projeto. A Déia é contadora por formação, entrei para a faculdade com 16 anos e eu, há uns 20 anos, mais ou menos, que eu migrei mais para a área de TI, mas mais especificamente para a área de gestão. E me apaixonei pela gestão de pessoas por conta disso. Ao longo aí, dentro dessa parte de gestão, eu me descobri também muito apaixonada por processos, né, ao ponto de me especializar em processos de negócios em 2018, e desde então eu venho entendendo que os processos, né, dentro da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, ele é um pilar muito importante, porque tudo na vida é processo. Então, eu me apaixonei pelos processos, seja ele de desenvolvimento pessoal ou profissional. E ela acelera nasceu justamente disso, né, dessa paixão por processos e de tentar levar para empresas lideradas por mulheres os processos de negócio de uma forma mais estruturada, porque muitas de nós acabam empreendendo por necessidade, né? A gente acaba empreendendo sem muita estrutura, ali do jeito que dá, e eu entendo que trazendo esses processos junto com o cuidado com a mulher, tanto na parte física quanto emocional, vai fazer um combo muito perfeito para a gente conseguir empreender de forma mais leve, que é o que eu busco, que é o que eu uso assim, no meu dia a dia. E quando começou isso? A Ela Acelera, né? Que você diz. Então, o que aconteceu? Em 2020, né, que foi a pandemia, enfim, que abalou as estruturas do mundo inteiro, eu me vi voltando assim nas minhas origens e voltando a cozinhar, fazendo umas coisas assim mais domésticas, né, como todo mundo, me dedicando ali a essa parte mais caseira, porque até então ali eu estava, né, trabalhando com meu marido já há quase 20 anos, numa empresa de TI, e aí eu fiquei muito refletindo sobre as mulheres, porque nessa ocasião eu comecei a escrever um livro e o capítulo do meu livro era sobre liderança feminina. E eu já era sempre, né, já era coordenadora, diretora, sempre liderei times ali masculinos, majoritariamente masculinos, mas a liderança feminina para mim não era uma questão. Eu nunca entendi que as mulheres tinham problema nesse quesito específico, porque para mim nunca foi um problema. Para mim sempre foi meio natural. Só que eu estava muito errada, sabe? Eu estava muito vivendo na minha bolha, porque eu tinha, né, eu era sócia da empresa junto com meu marido, então a gente acaba ficando muito fora assim uma área segura, né? Exatamente. Você não tinha desafios de espaço. Exatamente, exatamente. E aí, escrevendo o livro, eu fui me aprofundando mais, pesquisando mais, e realmente me deparei com esse cenário, né? Os números, eles não mentem, eles realmente revelam os fatos, né? E eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu falei, nossa, como eu estou vivendo numa bolha todos esses anos. Que sorte. Exatamente. E aí eu fui... me desafiei em que sentido, né? Que eu queria levar essa parte de processos de negócio para empresas lideradas por mulheres, mas eu nunca tinha criado nada do zero, né? Uma empresa minha. E aí eu resolvi montar uma confeitaria online, delivery, abri uma loja no iFood, eu mesma fazia os doces, criei a marca, minha logo, loja, fiz aquilo tudo, porque eu queria experienciar aquilo, sabe? Tirar algo do zero, que era o que eu nunca tinha feito.
Foi uma experiência bem interessante, assim, porque, né, eu fiz todo o processo sozinha, né, de criar CNPJ, né, apesar de ser contadora, enfim, mas eu fiz todo o processo sozinha, criei a loja, vendia, ia lá o motoboy tirar o produto, né, na minha casa. Foi uma experiência muito interessante, e aí durou uns 6, 8 meses, mais ou menos. E aí eu consegui realmente entender, né, na prática, o que era empreender como sendo mulher. E aí, então, que eu consegui me ver nesse lugar de uma forma mais cristalina e realmente buscar levar processos de negócios para empresas lideradas por mulheres. Sendo que, na pandemia também, eu me deparei com outro cenário que para mim também era muito obscuro. Na verdade, eu não conhecia, que era justamente as mulheres estarem sofrendo essa pressão, né, de casa, trabalho, tudo junto, né, tudo no mesmo ambiente, e sofrendo depressão por conta disso, né, sofrendo muito emocionalmente. E eu nunca passei por esse tipo de problema. Eu nunca tive depressão, eu nunca tive ansiedade, eu nunca tive isso. Aí eu fiquei assim, gente, eu não sou uma pessoa especial. Né? Eu sou uma pessoa normal. Eu falei assim, por que tanta gente passa por esses episódios e o que tem, que forma que eu me relaciono comigo, com essas situações que me fazem, que me permitem não viver esses problemas desse jeito. E aí eu fui entendendo que era muito a forma como eu me relaciono com o meu corpo, né? De energia mesmo, de praticar atividade física e como eu lido emocionalmente com as coisas. Então, eu falei, acho que eu vou juntar essa parte do processo de negócio, que é uma questão técnica, né, com o cuidado com o corpo e com a mente, para poder fazer com que as mulheres tenham acesso a essas informações e possam empreender de uma forma mais leve, porque empreender para mim acabou sendo algo, sabe, fluido. E eu queria muito trazer isso para outras mulheres, porque eu vi que no mercado existe muito essa carência, né? A mulher às vezes ela realmente ela consegue empreender, ela consegue fazer coisas incríveis, só que no final do dia ela está ali esgotada, tá no talo. E aí, enfim, isso gera, né, esse monte de ocorrências que a gente vê, né, mulheres muito deprimidas, muito sofrendo muito, carregando, né, um peso nas costas absurdo de família. E aí existe uma pressão social também, né, por beleza, por corpo, enfim, tudo isso. E aí eu entendi que tinha como a gente criar algo, né, um produto diferente assim no mercado que pudesse preencher essa lacuna. Porque eu, por exemplo, sempre fiz vários cursos de gestão, só que assim, a gestão ela te ensina a parte técnica, né? Mas ela esquece que existe uma pessoa por trás. E eu acho que ao longo dos anos a gente vem entendendo que somos um, né? Nós não somos fragmentados. Você não vai trabalhar e esquece a pessoa que está ali em casa. A pessoa está junto com você, né? A mulher, então, está ali trabalhando, aí o filho manda uma mensagem, hoje uma mensagem, né? Que tem que comprar alguma coisa para levar para a escola, né? Ou então, de noite, você recebe, mãe, amanhã eu tenho que levar alguma coisa de manhã e você tem que fazer alguma coisa. Vira produtora, né? Vira, né? Produtora. E aí, enfim, ela acelera, né? Veio justamente para poder trazer esse tipo de solução. E o acelera, né? É porque eu, ao longo da minha carreira, né, as pessoas sempre identificaram em mim uma forma de entregar as coisas de uma forma muito rápida. Só que o rápido, para mim, não é necessariamente que seja acelerado, né? Aquela coisa corrida. É mais de ser algo mais assertivo. É uma prontidão? É uma prontidão. E só que, assim, eu gosto muito de entregar coisas que sejam mais completas e que não me fiquem dando retrabalho. Porque o retrabalho ele acaba te consumindo mais tempo ainda, primeiro que te irrita, né? Eu fico muito... quando eu tenho que fazer de novo a mesma coisa, né? É muito chato, né? É muito desgastante. Você já fez, né? Tem que fazer de novo. Perdeu a dopamina, né? E aí, então, essa minha característica de ser acelerada é por isso, que eu entrego e tchau, e aí vamos para a próxima. Então, eu queria muito trazer para o mercado, né? E especificamente para o empreendedorismo feminino, essa entrega mais completa, por isso que vem processos, né? Cuidados físicos e mentais, para poder a mulher realmente ela conseguir, sabe, fluir, conseguir ser leve. Você fechou essa conta? De transformar, de levar para a mulher um conceito de integração. Sim, inclusive assim, nos eventos que eu faço, né, eu já fiz
nos últimos 2 anos, que são sempre voltados para mulheres, eles trazem esses 3 pilares e no final os eventos eles são muito interessantes porque a gente sai muito mais integrada, sabe? E a gente consegue entender que esses 3 pontos, eles acabam cobrindo o que a gente tem como necessidade. Porque às vezes você vê muitos eventos que são de vendas, ou que são de marketing, ou que são de outra coisa, mas não, meus eventos eles começam com meditação, depois a gente fala da parte física, porque tudo isso, né, se ajuda a controlar estresse, a controlar a ansiedade, né, a ter uma vida, uma energia, né, porque a gente precisa de energia para empreender. Né? Você precisa de energia para vender, que é para ganhar dinheiro, você precisa de energia para negociar. Então, essa energia vem de onde? Vem do cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente. Não adianta você não ter um processo de vendas que seja super bem estruturado e você está ali, sabe, cansada. Desvitalizada, exatamente. E também não adianta você ter, né, durante o dia ali da sua profissional, você está super cheio de energia, você chega em casa de noite e não tem energia para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas que são importantes para você. Então, eu entendo que isso tudo muito integrado, ele é capaz de tirar esse peso, né, que a gente veio empreendendo ao longo dos anos, a mulher heroína, a mulher que carrega tudo nas costas, a que tem que dar conta de tudo. A Shiva. Exato. Outro dia eu brinquei que eu fiz na IA, eu fiz uma Shiva aposentada, tomando champanhe na praia. Essa é a minha Shiva. É melhor, né? Então, Shira, desculpa. Então, isso veio para completar, né, juntando esses 3 pilares, completar e realmente trazer a leveza que eu entendo que é o nosso objetivo de empreender, sabe? Eu vou repetir para Cris editar depois. Então, essa figura da Shira, daquela personagem, daquela heroína, né? Sim. Super heroína, aposentada. Agora ela está tomando champanhe na praia, tranquilamente, com a pele ótima, o cabelo maravilhoso. Exatamente. Porque ela depois das armas. Exatamente. E o que acontece? Meu filho está com 23 anos hoje, né? Fiz 51 anos esse ano. Eu quero muito que as mulheres consigam experienciar a maternidade, quem escolher maternar, o casamento, quem escolher casar, a sua vida dentro da sua casa, a sua vida profissional, que tenha tempo de curtir. Porque, para mim, nós podemos ocupar todos esses papéis. Sabe? Essa coisa realmente da heroína, da mulher que carrega tudo. E tem muita gente que veste muito esse personagem, e ele é muito duro de se vestir. É muito difícil. O tempo todo com a espada? E não precisa. Combina com a nossa estética. Exato. E a Ela Acelera, por exemplo, quando eu criei a marca, que foi ali no final de 2022, eu juntei com outras mulheres, nós fizemos um manifesto, né, um manifesto da marca, e a gente traz muito isso, sabe? Eu não quero mais lutar, eu não quero mais carregar o peso do mundo nas costas, eu quero tirar férias, eu quero meus amigos, pele, fazer ginástica. E dá para fazer tudo, entendeu? Né? É lógico que não é uma questão de ser utópico, né? Tem momentos que você vai ter que trabalhar mais mesmo, tem momentos que você vai precisar dar mais atenção para o seu filho que está doente, ou para o seu marido, ou para sua mãe, enfim. Existem essas nuances, né? Mas é possível a gente, cuidando da energia do nosso corpo e da nossa mente, a gente reconhecer esses momentos e, sabe, e fazer a coisa fluir. Então, juntando processos de negócios, que é a parte que vai te permitir, como empresária, delegar corretamente, sabe? Ter processos que sejam mais inteligentes, que sejam automatizados, saber o que dizer não e o que dizer sim, entender que, de repente, você está assumindo demandas que não são suas, que são de outras pessoas. Então, acho que esse combo todo, né? E aí os processos entram nessa parte. Juntamente com esse cuidado físico e mental, a gente consegue, sabe, respirar e fazer a coisa funcionar como ela deve funcionar, e não como a gente aprendeu ao longo desses últimos anos que deveria ser essa coisa, sabe, carrancuda e pesada e sofrida e uma guerra, né? Uma guerra, exato. E como é que você veio parar no programa Disruptivos? Disruptivos foi algum grupo de WhatsApp que eu vi o anúncio, e o que me atraiu foi justamente como eu poderia trazer essa questão da Ela Acelera de uma forma que fosse diferenciada no mercado, que fosse disruptiva, né? Eu sou muito curiosa, assim, com tudo que eu vejo de diferente.
quando eu vejo alguma palavra diferente, algum conceito, assim, eu quero entender o que é para ver se aquilo me é útil. E acaba sendo, né? E tive o prazer de encontrar a Cris Lindner, de encontrar esse grupo de disruptivos e de ali dentro da Cristal enxergar muito além do que eu tinha, né, visto inicialmente, né, de trazer um cenário. Para quem não sabe, a Cristal é a ferramenta de inteligência artificial da Innovate com a qual a gente trabalha e que foi o ponto de conexão entre nós todos. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A Cristal é tipo mãe, sabe? Assim. Ela virou uma entidade, a gente fala com intimidade com ela o tempo todo e cita e se referencia a ela como se fosse uma pessoa, e praticamente né? E os papos com a Cristal são incríveis, assim, porque ela realmente vai trazendo ideias, né? E muito antes do ChatGPT, quando o ChatGPT chegou, a Cristal já estava aí. Estava dando show. A Cristal já estava dando show. E eu ficava muito assim impressionada, assim, chocada, né, com o potencial da Cristal de trazer uma visão que eu nunca tinha imaginado, né, e trazer cenários assim disruptivos, né, pensando aí ao longo de 5 anos, 10 anos, então trouxe uma maturidade assim muito mais rápida, realmente ela veio acelerando, né, assim o que eu imaginava poder fazer, então foi bem assim importante dentro desse processo para mim. Agora, nós estamos aqui dando início a um trabalho bem interessante na FEBRAEC. Então, que eu queria que você contasse para a gente quais são os seus planos em relação à FEBRAEC e trazendo ela, acelera, trazendo as disrupções todas, e o que representa para você essa troca, porque a gente está realmente aprendendo muita coisa umas com as outras, não? Sim, sim. Na FEBRAEC em particular, né, eu vou ficar liderando aí na diretoria da parte de empreendedorismo feminino, e o que eu quero que aconteça, né, que eu espero que aconteça e tenho certeza que vai, é justamente mudar o paradigma do empreendedorismo feminino no Brasil. Eu sei que tem muitas iniciativas hoje em dia, né, enfim, das mais variadas ordens, assim, né, felizmente, tem, sei lá, inúmeros eventos, né, de empreendedorismo feminino, tem muita coisa acontecendo, mas eu percebo ainda um gap, porque ou você trata aquela empreendedora ainda de uma forma muito, muito lúdica, às vezes, estereotipada, talvez? Estereotipada. Aquela mulher, ela vai fazer artesanato, ela vai fazer comida para fora. Eu acho que coisa de mulherzinha. Eu acho muito com todo respeito. Não, com todo respeito. O tempo todo, mas a gente faz muito mais do que tu. Faz isso e faz muito mais. Eu acho ainda muito infantilizado, eu acho um pouco descolado da realidade. Justamente por não trazer pontos que para mim são importantes, né? Em especial o processo da pessoa entender que mesmo que você seja pequenininha, você consegue, sabe, escrever mesmo o que você faz, porque se você ficar doente, aquilo tudo que você faz vai parar, ninguém vai assumir. Entende? Acho que é muito de ter essa perspectiva, assim, mesmo que de curto, médio prazo. Isso não é muito trabalhado, né? Mesmo o empreendedorismo feminino, aquele mais granularzinho, ele é muito centrado na pessoa. Então, a pessoa, ela começa a empreender, mas ela já nasce uma preocupação junto. Porque, assim, se ela, o mês que vem, ela passar mal e adoecer, o negócio ela não dela tem backup. Ela não tem backup, exatamente. E, assim, hoje em dia você tem recursos, entendeu? Você tem formas de fazer algo que a pessoa consiga dormir um pouquinho em paz, sabe? Eu prezo muito hoje em dia, cada vez mais, agora que eu passei dos 50, pelo sono, né? Eu sou a pessoa que dormir para mim era assim, sabe? Gente, para que dormir? Por que eu era essa pessoa? Sério? Por que eu tenho que ficar 8 horas dormindo? Eu falei, 8 horas, eu faço coisa dessa, 8 horas, quando eu vou dormir. Eu era essa pessoa. Eu sempre achei prioritário, tá? Eu não. Mas hoje em dia eu entendo a necessidade do sono, né? E a importância que ele tem na nossa vida, e que isso é uma forma da gente preservar e a gente se manter também mais longevo, né? Eu me preocupo muito com essa questão de cognição, de eu chegar nos 90, nos 100, eu quero passar dos 120, essa é a minha meta.
então a gente vai se encontrar lá. Vamos, com certeza. Essa é a minha meta. Quando eu fiz 60, o convite... Eu fiz 60, com essa carinha de criança. 65. Olha só. Ai, meu Deus. Quando eu fiz 60 anos, o convite meu era assim, metade já foi. Mas olha só, mas isso não te dá uma... Energia, é um absurdo. Gente, olha só, eu tô com 51 anos. Às vezes eu olho para mim, é como se eu estivesse com 16 ainda. Aí eu olho assim, sabe, um panorama na frente, absurdo. E aí eu dá essa energia, né, de seguir adiante. Agora vamos lá. Agora nós todas juntas, e tem os meninos também valiosíssimos, não vamos excluir ninguém aqui. Não. O que nós vamos fazer na Febrae? O que nós vamos fazer? Vamos revolucionar a parte de ESG, nós vamos trazer um novo conceito para o mercado do que o ESG pode alcançar para a sociedade. Muito bem. Bom, então a gente está chegando no final da nossa entrevista com a Deia. Eu vou pedir para ela dar uma palavrinha final para vocês. E com certeza nós vamos nos ver muitas vezes, porque haverá muitas coisas, muitas notícias e muitos empreendimentos realizados para trazer para vocês. Deia, você. Mulher que estiver me ouvindo, e homens também, porque eu entendo que somos um conjunto. Empreender pode ser leve, você pode ter processos que têm sustentação para a pessoa que você é. E conheçam a Cristal, conheçam Disruptivos, estejam junto conosco também na Febraec. Tem muita coisa assim, importante e revolucionária que nós vamos trazer para vocês. Muito obrigada, até a próxima e atentem. Disruptivos, o podcast vai sempre trazer umas coisas muito legais e pessoas que realizam, porque não basta ter um discurso, ter um projeto. Nós realizamos e mudamos a vida das pessoas e as nossas também, não é? Exatamente. Obrigada. Me sigam nas redes sociais, @elaacelera no Instagram. O meu site é www.elaacelera.com.br. Obrigada. Até mais.